Mateus, capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao 12, texto que faremos a exposição nessa noite, meus irmãos. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui, meus queridos. Vamos orar. Senhor Deus, santo e bendito, até aqui tu nos concedeste, Senhor, o privilégio de podermos ler a tua palavra. Mais uma vez, podemos, Senhor, ler a tua palavra agora, no entanto, para ouvi-la ser pregada, Senhor, aos nossos corações. Que as tuas misericórdias nos alcancem, Senhor, assim como pela manhã, também agora à noite. E que sejamos, Senhor, transformados pela tua palavra para o louvor da tua glória. Que o teu Santo Espírito nos abra os corações, nos ilumine quanto à tua verdade e nos edifique quanto à tua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos, ó Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós expusemos o capítulo de número 1 de Mateus, nós vimos que a promessa do herdeiro ao trono de Davi, cujo reino não teria fim, de modo legítimo, é consumada na pessoa de Jesus. Ele é o filho cujo trono será estabelecido para sempre, conforme se encontra registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Ora, sendo ele rei, convinha que lhe fosse atribuída homenagens dignas de um rei. E isso não só por parte dos judeus, meus irmãos, mas também por parte dos gentios. Porque o Senhor Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. É Senhor de gregos, mas também de judeus. Portanto, é exatamente isso que o texto que lemos há pouco quer nos mostrar. Quer nos mostrar que, como diz os versículos 1 e 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo.
5 coisas precisam ser destacadas aqui, meus irmãos. O nascimento em Belém. Em segundo lugar, os dias do rei Herodes, que o autor menciona. Terceiro, esses magos do Oriente. 4, esse termo rei dos judeus. Quinto, a estrela no Oriente. Começando então pelo nascimento em Belém, devemos lembrar daquilo que profetizou Miqueias no capítulo 5 e versículo 2, cujo autor faz uma paráfrase aqui do texto daquela profecia. E na profecia, o profeta dizia: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." A profecia de Miqueias apontava para a chegada do Messias. Ele viria, meus irmãos, em um tempo de grande degradação de Israel, para libertar o seu povo de todos os seus opressores. E esse libertador, e esse ungido de Deus, o Messias que viria, nasceria em Belém de Judá. E aí vejam, a especificação de que esta Belém ficava na Judéia não serve tanto para distingui-la da Belém que ficava a oeste de Nazaré, na tribo de Zebulon e, portanto, na Galileia, quanto para tornar claro que a profecia de Miqueias foi deveras cumprida no nascimento de Jesus. Porém, o segundo destaque do texto nos ajudará a confirmar isso, pois fala acerca exatamente de onde ele nasceu. E onde ele nasceu é a pergunta que fazemos. Jesus nasceu em Belém e nos dias do rei Herodes. A frase que acabamos de ler expressa, portanto, a essência da crueldade e terror daquele período, algo que condiz com o contexto da profecia que profetizou o profeta Miqueias. E se acomoda facilmente a isso, uma vez que, em primeiro lugar, o codinome histórico de Herodes era Magno, ou o Grande. Esse codinome, meus irmãos, não foi atribuído a Herodes por suas obras, ou por suas benfeitorias, ou pelas ações sociais que ele implementou na cidade, ou pelos grandes prédios. Não, não lhe foi atribuído por sua moralidade, nem muito menos por sua religiosidade, nem muito menos porque ele foi um extremo administrador e fez com que a economia da Judéia prosperasse em seus dias. Não, meus irmãos. Esse título é atribuído a ele por causa da sua personalidade. E que terrível personalidade tinha esse homem. Herodes era reconhecidamente um rei egoísta, trapaceiro, assassino, tirano, criminoso. Era um idumeu grosseiro que ganhava o pão pela espada. A dinastia heróica dos Macabeus foi destronada por ele. Ele fez o imperador romano exterminar ou assassinar o último macabeu, Antígono. Depois disso, conquistou, com a ajuda dos romanos, a cidade de Jerusalém, causando dentro dela um terrível banho de sangue. Herodes assassinava seus rivais, um após o outro. E essas suas atitudes lhe legaram uma reputação tratada como um dos piores reis de toda a história. Esses, portanto, foram tempos terríveis de grande aflição, opressão, devassidão e tormento. De fato, parecia ter chegado o tempo, meus queridos, em que o cetro havia se afastado de Judá. Parecia que a bênção de Jacó havia se tornado em maldição e Israel caminhava ao encontro da ruína definitiva. Ora, de acordo com Flávio Joséfo, Herodes morreu pouco tempo depois de um eclipse lunar, aproximadamente ao final do mês de março, e meados do mês de abril do ano 4 a.C.
Sendo assim, nós podemos dizer que ele reinou a partir do ano 37 e morreu, de fato, no ano 4 antes de Cristo. E pela morte das crianças menores de 2 anos, podemos datar então o nascimento de Jesus entre o ano 5º ou 4º da antiga era, de acordo com o calendário gregoriano. E isso nos leva então ao nosso terceiro destaque. Porque Mateus diz que após Jesus ser nascido, chegaram a Jerusalém uns magos vindo do Oriente. Sendo assim, a primeira coisa que nós devemos considerar aqui é que a visitação dos magos aconteceu algum tempo depois do nascimento de Jesus e não imediatamente após o seu nascimento, como muitos tentam pensar e passar. E isso se deve ao fato, meus irmãos, de que a viagem do leste teria levado algum tempo. Então, os magos chegaram, talvez, 1 ou 2 anos depois do nascimento de Jesus. E a razão para assumir até 2 anos é a ordem que Herodes dá para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Além disso, Maria não vivia mais com o menino Jesus naquela estrebaria no nascimento, a qual chegaram apressadamente os pastores, mas tinha encontrado um abrigo numa casa depois que as multidões, afluídas a Belém por causa do recenseamento, haviam retornado para as suas terras. A segunda coisa que devemos considerar aqui é que não se tratavam de 3 magos, muito menos de 3 reis magos. O texto não diz a quantidade, irmãos. Aliás, o texto grego sequer traz o artigo indefinido plural uns que é colocado aqui. Ele é subentendido pelo plural do substantivo magos. Então, se você nutriu essa ideia de que eram 3 reis magos, sinto lhe informar, ou melhor, não sinto lhe informar, você caiu numa grande mentira. Biblicamente, não há como comprovar que eram 3. Essa, na verdade, é uma conjectura papista que, por dedução, se diziam se tratar de 3 pessoas. Talvez você pergunte agora, mas de onde eles tiraram, de onde eles deduziram isso? Ora, eles deduziram isso por causa do versículo 11, que diz que os presentes que foram trazidos para a criança recém-nascida era ouro, incenso e mirra. Então, eles interpretam dizendo que um entregou o ouro, o outro entregou o incenso e o outro entregou a mirra. Mas o texto não está nos dizendo isso. Pelo contrário. O texto não diz que os presentes foram dados separadamente. Ao contrário, o texto se refere aos presentes no plural. Você observar, o texto está dizendo aí que eles abriram os tesouros, e lhe entregaram suas ofertas. Quais eram as ofertas? Ouro, incenso e a mirra. A terceira coisa a considerar é que a Escritura não registrou o nome destes magos vindos do Oriente, como misticamente alguns fazem, como Melquior, Baltazar e Gaspar. E dizem ainda que um veio da Índia, outro do Egito e outro da Grécia, que foram subsequentemente batizados por Tomé, e que seus ossos, depois que morreram, foram descobertos por Santa Helena, depositados na igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, e depois transferidos para Milão, aonde foram finalmente levados, então, para a Catedral de Colônia. Nada disso tem base bíblica. Absolutamente. Mas em tempo em que tantos acreditam em Papai Noel, Saci Pererê e Cuca, isso aqui é fichinha. A quarta coisa que nós devemos considerar aqui é que a visitação não aconteceu em uma estrebaria ou em uma manjedoura, como a maioria de muita arte sacra retrata. E certamente vocês já devem ter visto algumas obras de arte onde são retratados os magos e os pastores reunidos em torno
do menino Jesus no estábulo. Não é verdade? Porém, o texto não nos diz isso. Mateus não diz que quando os magos chegaram, Maria, José e o bebê estavam numa estrebaria ou no estábulo. Na verdade, o texto diz claramente que eles estavam numa casa. É só olhar o versículo 11. A palavra grega utilizada aqui, oikia, o significado é uma construção, um lugar de habitação, um lugar onde pessoas moram, uma residência. A quinta coisa que devemos considerar aqui, muita coisa para considerar, né, irmãos? A quinta coisa que devemos considerar aqui é o termo magos, ou seja, provavelmente astrólogos, vindos da Pérsia, muito provavelmente. De fato, essa informação é bastante peculiar, uma vez que pagãos, os quais perante os judeus não valiam nada, de repente ocupem uma cena tão importante na narrativa de um evangelho escrito prioritariamente para judeus. Essa inesperada aparição certamente tem despertado considerável interesse, do qual Mateus quer que seus leitores sejam participantes. É por isso que ele utiliza aqui a interjeição eis no início do terceiro período do versículo 1, assim como ele o fez lá no capítulo 1 e versículo 20, quando ele fala do anjo que foi anunciado, também com a mesma interjeição. Então, os magos aqui também são apresentados com um eis, e a intenção do autor é justamente de causar surpresa em seus leitores. Literalmente, esses estranhos viajantes eram chamados magoi, do singular magos, no original grego, de onde vem do latim magi, singular de magos, termo este que se acha em quase todas as versões do texto em nossa língua portuguesa. A pergunta que vem então diante disso, meus irmãos, é quem eram esses magos? E de onde então eles vieram? A expressão do Oriente é bastante indefinida, ela não nos ajuda muito a entender de onde eles vieram, mas certamente deve indicar que vinham das regiões habitadas pelos medos e persas, ou mesmo da Babilônia. Quanto a isso, o erudito Hendrickson nos ajuda a entender melhor. E por que ele nos ajuda a entender melhor? Ora, porque o termo grego é realmente uma transliteração do original que está em uma língua daquela região hoje ali do Irã ou do Iraque. Quando apareceu pela primeira vez nos escritos de Heródoto, a palavra se referia a uma tribo dos medos. Logo, pressupõe-se que, devido à habilidade que essa tribo derivou do estudo das estrelas, o nome Mag começou subsequentemente a aplicar-se mais geralmente a toda a casta sacerdotal dos medos e persas. O mago estava profundamente interessado na religião e em vários campos do interesse humano relacionados com ela, inclusive o estudo das estrelas e suas supostas influências sobre os eventos humanos. Mas, embora muitas de suas teorias sejam consideradas atualmente como de baixo nível de conhecimento científico, e isso deve ser colocado aqui com toda a justiça, essa conclusão, e mais próximas da superstição, e embora sua religião dificilmente possa ser considerada como próxima ao cristianismo, não havia nela lugar para a redenção do pecado por meio de um sacrifício expiatório. Os magos, de forma alguma, eram simples charlatões ridículos como os de nossos dias. Pelo contrário, naquele período, eram considerados como sábios. Estes, se de fato vieram da Pérsia, criam em um só Deus, no dever do homem de praticar o bem e de evitar o mal, na necessidade da oração, na nobreza do trabalho, especialmente trabalho na agricultura. No entanto, nós devemos nos questionar se de fato era este o significado que Mateus tinha em mente aqui. Muitos eruditos têm acreditado que os magos que vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém eram, de fato, medos ou persas. Mas há também aqueles que acham que eram babilônicos. E em ambos esses territórios, em ambas as cidades,
ambos os povos tiveram contatos com as escrituras do Antigo Testamento. Em apoio a essa crença, então, apontam somente para a origem iraniana da palavra magóia ou magis, mas também para o fato de como são apresentados na arte cristã primitiva que foi preservada. Esses viajantes de terras longínquas usavam túnicas persas. Além disso, escritores antigos como Clemente de Alexandria, Diodoro de Tarso, Crisóstomo, Cirilo de Alexandria, Juvencio, Prudêncio e outros concordam que esses magos vieram, então, da Pérsia. Da Pérsia. Tá? Assim, é bastante provável que esses judeus monoteístas tenham feito propaganda de sua expectativa messiânica quando estiveram morando na Pérsia e tendo contato com esses seus vizinhos, igualmente monoteístas. Isso nos leva, então, ao nosso quarto destaque aqui. A pergunta que eles fazem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Perguntam os magos vindos do Oriente. E dizem: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, disseram eles. A pergunta dos magos: onde está o recém-nascido dos judeus? É formulada de um modo tipicamente pagão, irmãos. Notem que os magos não perguntam aqui pelo Cristo, pelo ungido ou pelo Messias, e sim pelo rei dos judeus. E ora, meus irmãos, se a súbita aplicação desses estrangeiros agitou os cidadãos de Jerusalém, quanto mais causou alvoroço a pergunta que fizeram repetidas vezes. Mas mesmo em sua pergunta, não atestando a messianidade de Cristo, a pergunta que eles fizeram esboçava uma realidade. Observem que na forma como falam, não há qualquer dúvida por parte deles que o rei dos judeus, prometido pelos profetas, havia nascido recentemente naquele lugar. Para eles, o nascimento é real e o título de rei dos judeus é verdadeiro. Seu desejo, e daí o seu discurso, é agora, então, justamente o de encontrá-lo. Por isso, então, insistem e perguntam onde ele está. E, ora, a menos que recebam essa informação, não podem cumprir o propósito de sua longa e árdua jornada. E isso se torna evidente, meus irmãos, pelo que dizem em seguida: vimos uma estrela no Oriente e viemos para adorá-la. Problema da estrela. Duas perguntas surgem, então, a partir daqui, que nos levam ao nosso quinto destaque. Qual era a natureza dessa estrela? Como foi que os magos se relacionaram com o nascimento de Jesus? Então, meus irmãos, quanto à primeira pergunta, várias respostas têm sido dadas. Era uma estrela genuína, era um planeta, como por exemplo o planeta Júpiter, associado com frequência ao nascimento de reis e denominado na antiguidade como planeta real. Era também visto como uma conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno, na constelação de Peixe. Um cometa, uma estrela cadente. E, por último, a mais improvável possível, a estrela do destino, da esperança que desce ao coração. Nossa. Essa certamente pode ser descartada, irmãos. E por quê? Porque notadamente, meus irmãos, é notável que essa estrela a que esses magos do Oriente se referem era um objeto físico que podia ser visto, observado pelos olhos humanos. Não era algo subjetivo, não era uma ilusão de ótica. Portanto, alguém poderia dizer que no versículo 2, seja o que for que os magos tenham visto, se comporta como alguém esperaria normalmente de uma estrela. Porém, no versículo 9, se comporta de um modo bem diferente. E sobre esses pontos, meus irmãos, simplesmente como diz Calvino, podemos inferir das palavras de Mateus que não era uma estrela, portanto, natural, mas uma estrela extraordinária.
Não era agradável à ordem da natureza que desaparecesse por um certo período e depois se tornasse repentinamente brilhante. Nem que deve seguir um curso direto para Belém e, por fim, permanecer estacionário acima da casa onde Cristo estava. Essas coisas não pertencem a estrelas naturais, meus irmãos. Portanto, como conclui Calvino, é mais provável que se assemelhasse a um cometa que foi visto não no céu, mas no ar. No entanto, não há impropriedade em Mateus, que usa uma linguagem popular chamando-o incorretamente de estrela. E isso quase que, da mesma forma, responde à segunda questão. Pois uma vez que a astrologia está indubitavelmente confinada aos limites da natureza, sua orientação sozinha não poderia ter conduzido os magos a Cristo. De modo que eles devem ter sido ajudados por uma revelação secreta do Espírito. E eu penso que pelas escrituras do Antigo Testamento, pelas profecias dos profetas e principalmente de Isaías, Miqueias, Ezequiel. Eu não vou tão longe a ponto de dizer, meus irmãos, que eles não derivaram qualquer ajuda da arte, mas eu afirmo que isso não teria nenhuma vantagem prática se eles não tivessem sido ajudados por uma nova e extraordinária revelação. E a pergunta diante disso, então, que surge para nós é: para quê? Ora, eles respondem: para o adorar. No texto original, essa palavra significa ajoelhar-se ou tocar com a testa na terra. Quem se curva dessa maneira declara sua total sujeição à pessoa honrada. Sendo assim, a estrela foi exibida para atrair os magos para a Judéia, a fim de que pudessem testemunhar do nascimento do novo e grande rei. E é interessante notar que em seu nascimento, tanto quanto em sua ressurreição, são classes de pessoas completamente desfavorecidas e desacreditadas pelos judeus, testemunho dos feitos do Senhor. Pagãos em seu nascimento honram. Mulheres em sua ressurreição são honradas com o privilégio de terem a notícia. Então, no que diz respeito a eles próprios, os magos, eles não tinham vindo para prestar a Cristo uma adoração piedosa, como é devida ao Filho de Deus, mas pretendiam saudá-lo de acordo com o costume persa, como um rei eminente. Rei cujos escritos diziam que o seu reinado não teria fim. Seus pontos de vista com respeito a ele, provavelmente, não foram, meus irmãos, além do que seu poder e posição elevada seriam tão extraordinárias a ponto de impressionar todas as nações com justa admiração e reverência. E é até possível que eles desejassem ganhar seu favor de antemão. Quem sabe para que ele pudesse tratá-los com benevolência e gentileza, se posteriormente possuísse domínio do leste. O fato é que Mateus destaca que eles o reconheceram como grande rei. E o fato de sábios de outras nações, grandes nações, o reconhecerem, saberem que o grande rei, um novo rei nasceu, assusta Herodes e alarma toda Jerusalém. Ora, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele, diz aí Mateus no versículo 3, vejam. Ele diz, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Herodes ficou preocupado, irmãos, porque o nascimento de um rei predito representava uma clara ameaça à sua presente posição. E é claro, meus irmãos, e é evidente que se ele soubesse a hora de sua própria morte, não teria com o que se preocupar com a maioridade dessa criança que havia nascido e, eventualmente, com a sua substituição.
Mas vejam que não só Herodes ficou perturbado, mas o texto diz que toda a cidade de Jerusalém. Logo, não é de se estranhar que pensemos que a cidade de Jerusalém teria ficado mais entusiasmada do que perturbada com a notícia do nascimento do rei dos judeus. Lembre do contexto: é um contexto de opressão, é um contexto de devassidão, é um contexto de sofrimento. E agora está sendo predito que o grande rei nasceu. Agora tem uma comitiva na cidade. E de fato nós não sabemos se de 3 ou de 300. Mas havia uma comitiva na cidade e que chamou a atenção de todos, não era uma coisa discreta. Era uma comitiva para saudar o novo rei, trazendo presentes. E só o fato disso, meus irmãos, e das perguntas que eles fizeram, causou um rebuliço na cidade. E assim, então, quando Herodes reuniu todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde Cristo deveria nascer. Vejam aí o versículo 4. Sabe o que eles respondem? Os escribas, os professores de teologia daquele tempo, não apenas copistas das Escrituras, mas estudiosos das Escrituras, eles citam exatamente a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Em Belém da Judéia, assim está escrito pelo profeta. Você, Belém, na terra de Judá, não é o menor entre os governantes de Judá, porque de ti sairá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Eles relataram a Herodes o que o profeta Miqueias havia predito. Disseram a cidade em que a criança havia nascido, Belém. E assim vemos na profecia de Miqueias a ligação em comum entre o rei e o pastor. E vemos a ligação novamente com Davi no Antigo Testamento, que era o grande rei pastor. Portanto, Jesus não vem apenas como o rei para o seu povo, mas também como ele mesmo se autodescreveu, um bom pastor, não apenas cuida das suas ovelhas, dá a vida por elas. Então, Mateus continua a nos relatar o que aconteceu e diz que Herodes, depois de chamar secretamente os sábios, determinou a partir deles a hora em que a estrela apareceu. E ele então os envia a Belém e diz: Ide e procurai cuidadosamente o menino. Quando o encontrardes, trazei-me uma palavra para que eu possa ir e adorá-lo também. O mal é o coração dos homens. Herodes disse que queria adorar o menino rei, mas no seu coração, o tempo todo, o que ele desejava para a criança, assim como todos os inimigos de Deus, desde Caim, passando por Nimrod, até aqueles que condenaram injustamente o Deus eterno à cruz no Calvário. Sendo assim, os magos, depois de ouvirem o rei, partiram. Vejam aí os versículos 9 ao 12. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram
por outro caminho à sua terra. A viagem desde o Oriente foi longa e perigosa para esses homens. E viajaram, muito provavelmente, da antiga Pérsia, que hoje é o Irã, ou da parte da Babilônia, que hoje pode ser encontrado ali no Iraque. De qualquer forma, as viagens envolvidas foram significativas. Quando a estrela os levou até Maria, José e o menino, a Escritura nos diz que eles foram tomados de alegria, entraram e então o adoraram. Isso me faz pensar acerca do que se passou nas mentes de José e de Maria quando aquela comitiva chegou à porta de sua casa, à porta de sua humilde casa. A comitiva carregava tesouros, adentraram no recinto, ajoelharam-se para adorar aquela pequena criança. Ao abrirem os baús de seus tesouros, apresentaram-lhe presentes, diz a Escritura: ouro, incenso, mirra. Há alguns eruditos que veem certo simbolismo contido nos presentes específicos que foram concedidos. O primeiro presente foi o ouro, que era o único presente adequado para se dar a um rei no mundo antigo. O ouro era o metal da realeza. E o fato de que o ouro foi generosamente espalhado aos pés dos pais de Jesus e do próprio Jesus é outra indicação de que os homens estavam prestando homenagens a ele como rei. O estavam saudando como sendo rei. A razão por trás do incenso é mais difícil de se identificar. Porque no mundo antigo, o incenso era usado principalmente pelos sacerdotes durante a adoração. Parte central do culto da antiga dispensação, no tabernáculo e também no templo. Havia o altar do incenso, que era cuidado pelos sacerdotes, que simbolizava o doce aroma e a fragrância das orações do povo de Deus a ele. Mateus, em seu evangelho, dá grande importância ao fato de Jesus ser rei, também sacerdote. O terceiro presente, no entanto, a mirra, nós podemos dizer que, dentre os três, é o que nos chama mais atenção, porque ele tinha um uso estranho. O principal uso da mirra entre os povos antigos era para ungir os mortos no momento do sepultamento. Quando Jesus morreu, foi colocado no túmulo, as mulheres que foram pela manhã cedo para ungí-lo com especiarias provavelmente iriam ungir seu corpo com a mirra. Com isso, eu não estou querendo dizer que era a mirra que ele tinha ganho quando nasceu. Muitos especulam que, em conjunto, havia um presente para um rei, um para um sacerdote e um que significava amor. Eu entendo que, de fato, era um presente para um rei. Também era um mediador e que se sacrificaria para salvar o povo que havia sido lhe entregue antes da fundação. E isso não deveria nos surpreender, irmãos. A morte de Jesus. Uma vez que o anúncio feito a Maria e também a José, quando levaram o menino ao templo, lhes foi dito: eis que este menino está destinado à queda e à ressurreição de muitos e a ser um sinal, será contrariado. Sim, uma espada traspassará também, para que os pensamentos de muitos corações olharam a narrativa como essa, meus irmãos,
e aplicar a nossa realidade, nós chegamos diante de uma triste realidade em nossos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque por vezes nós temos visto muitos repetirem frases do tipo: Cristo é o meu rei, Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Deus. Pois bem, o que você tem trazido para honrar ao seu Senhor, ao seu Salvador, ao seu Deus, além de um coração cheio de pecados, ira, maledicência? Os magos pagãos trouxeram presentes luxuosos a Cristo, porque acreditavam que ele era digno do seu sacrifício. Muitos de nós sequer disposição são capazes de trazer diante dele. Quantas vezes não temos deixado, por exemplo, de dizimar ao Senhor os nossos dividendos, o nosso lucro, da prosperidade que ele nos concede mediante a graça? Nada fizemos para merecer. Como é difícil separar as pessoas destas coisas. Certa vez eu ouvi o testemunho do R.C. Sproul, pastor norte-americano, teólogo profícuo, já partiu para o Senhor, que muitos aqui devem conhecer. E nesse sermão, que por acaso era nesse mesmo texto, Sproul, ao final, testemunha algo profundamente caro e precioso para ele. Ele diz: fui dizimista durante toda a minha vida cristã. Dei o dízimo, mesmo quando era difícil fazê-lo. Nunca me arrependi de reter um único centavo. Eu dou o dízimo do meu salário bruto e pago a Deus antes de pagar ao governo. Além disso, durante muitos anos pratiquei o princípio da gratificação adiada e procurei investir tanto dinheiro quanto dou o dízimo, que no total tira 20% do valor total. Na providência de Deus, fui abençoado com alguns investimentos frutíferos, mas também fiz alguns investimentos. Quando você faz um investimento, você não sabe como ele vai acabar, porque, como dizem os especialistas financeiros, mesmo no meio de um mercado altista, há um urso solto na floresta em busca de quem possa devorar. O maior investimento de alguém ou que alguém pode fazer é no reino de Deus. Não existem mercados baixistas. Cada investimento que fazemos no reino de Deus retorna 30, 60, 100 vezes mais. Não incentivo as pessoas a dizimarem na esperança de ficarem ricas. Nem incentivo as pessoas a dizimarem simplesmente porque é seu dever. Encorajo as pessoas a dizimarem pela alegria de fazê-lo. Dar o dízimo é motivo de alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Do contrário, roubamos do seu dinheiro quando relutamos em dá-lo ou quando o negamos de fazer. Deus não fica satisfeito com. Agora, irmãos, considerem estes magos. Eles viajaram uma grande distância, gastaram das suas riquezas para honrar a Jesus. Disseram certa vez a mim que, se você realmente quer saber quão profunda é a sua vida espiritual, nós deveríamos olhar primeiro as nossas contas bancárias. Porque ela nos mostra de forma objetiva
Onde está nosso coração? Os magos deram sem saber da cruz ou da ressurreição. Dedicaram-se para honrar o rei, sem saber que esse rei era o rei dos reis. Nós que sabemos o que Jesus fez, como temos o honrado? Percebem, irmãos, que não se trata de dinheiro, mas se trata daquilo que temos ofertado ao Senhor em gratidão. Por mediante a fé. Viajaram eximidos para Cristo, capazes de dar para não para aquele garante eternidade, paz. Este Jesus que adoramos deveria fazer num dia como esse nossos corações palpitarem a ponto de querer sair pela nossa boca de alegria estarmos na sua presença. Tão somente por sua obra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a honrar o nosso Salvador muito mais do que esses magos honraram. Que possamos amar e nos submeter a esse Jesus muito mais que estes homens. Porque eles agiram sem saber o que ele fez. E nós, que sabemos o que foi feito, e temos, curvemos as nossas cabeças. Oremos ao Senhor. Deus bendito, quão maravilhosa é a tua palavra, Senhor. A tua luz entrou no mundo, Senhor. E através dela podemos enxergar novamente. Podemos ouvir, Senhor. Podemos descansar. Quão maravilhosa é a tua graça. Quão tremenda é a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.